Vamos agora, gente, fazer a questão 7 da prova da segunda fase do ETA 2023. Se você perder alguma questão anterior, confere a playlist do canal que estão todas resolvidas, beleza? Vamos agora para uma questão de geometria analítica. Determine os pontos P pertencentes à elipse E, definida por essa equação, tais que os segmentos de reta que ligam P aos focos de E formam um ângulo de 60 graus. Essa é uma questão bem bonitinha, tá, gente? Nós vamos fazer ela aqui não é o jeito mais elegante possível, tem soluções mais bonitas, mas eu acho que é uma que resolve, é uma que daria para pensar mais rapidamente. Que é o seguinte, nós vamos desenhar essa elipse. Vocês vão ver que ela é bem simples de identificar, né? Vai ficar aqui o seguinte, vou um pouquinho mais para o lado, 10. Isso aqui já está de bom tamanho. Beleza. Aqui vai ser o nosso eixo Y, esse é o nosso eixo X, e eu já vou fazer o desenho dela e vou explicar para vocês posteriormente. Então, ela tem mais ou menos essa cara, fazendo um pouquinho maior, o desenho fica mais bonito. E aqui assim. Beleza, tá de bom tamanho. E o que acontece? A equação da elipse é qual? É x ao quadrado sobre 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre 1, que é 1 ao quadrado, igual a 1. Isso aqui é uma elipse o quê, gente? Centrada na origem, com semi-eixo maior igual a 2 e no eixo x, e semi-eixo menor igual a 1 no eixo y. Ou seja, isso aqui é igual a 2, então aqui é menos 2, isso aqui é igual a 1, então aqui é menos 1. Muito bem. Como que eu acho os focos dessa elipse? Eu uso a equação fundamental. Eu sei que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, a ao quadrado é igual a 4, b ao quadrado é igual a 1 e c ao quadrado é c ao quadrado. Vai ficar c ao quadrado igual a 3, então c é raiz de 3. C igual a raiz de 3. Como a raiz de 3 é bem próximo de 2, né, ele vai estar bem aqui assim, ó. Aqui é raiz de 3, aqui é menos raiz de 3. Muito bem, e o que, que o exercício fala? Ele pega um ponto P, que está aqui, e liga nos dois focos, dessa forma. Esse aqui é o nosso ponto P, e esse ângulo aqui é de 60 graus. Eu quero saber quais são os pontos que satisfazem isso. Observem só, gente. Uma vez que eu achar esse ponto que eu equacionei, eu automaticamente achei 4 pontos. Por quê? Eu tenho esse ponto, eu tenho o simétrico dele, né? Tipo assim, esse quadrante, ele é totalmente simétrico em relação aos outros. Então existe esse ponto exatamente aqui, que também forma 60 graus. Existe ele aqui embaixo, existe ele aqui embaixo. Nos 4 quadrantes existem os pontos simétricos. Beleza. Então, quando eu achar a solução, é só eu botar mais ou menos aquele valor de x e y, que a gente chega na resposta. Como que eu vou achar agora essas coordenadas x e y? Bom, eu vou desenhar aqui o nosso triângulo PF1, F2, observem só. Esse triângulo aqui, ponto P, foco 1, foco 2. Eu sei que esse ângulo é 60 graus e eu sei que esse lado aqui embaixo é 2 raiz de 3. Vocês concordam comigo? Né? Que aqui é raiz de 3, aqui é raiz de 3. Então, eu preciso usar esse triângulo para achar o y ou o x do ponto. Como que eu acho o x ou o y do ponto, gente? Observem aqui, como o ponto está aqui sobre a elipse, o y é justamente a altura desse triângulo, né? Porque o triângulo ele tem vértice na elipse e base no eixo x. Então, a distância, né, entre esses dois caras aqui dá justamente a altura do triângulo, que é a ordenada do meu ponto. Então, se eu achar a altura do triângulo, eu acho o y do ponto. Achando o y do ponto, eu substituo na equação da elipse e acho o x do ponto. Então, esse é o nosso roteiro. E agora, como que a gente vai achar a altura desse triângulo? Nós vamos fazer de novo igualdade de áreas. E como que nós vamos fazer essa igualdade de áreas? A gente precisa desses dois ladinhos aqui, que eu vou chamar de M, eu vou chamar de N. Vocês já vão entender como que a gente vai fazer isso, né? A igualdade de áreas é muito simples. Nós vamos fazer base vezes a altura sobre 2 e vocês vão ver daqui a pouco qual que é a outra área que eu vou usar. Olha só. O que eu sei sobre M e N? Eu sei o seguinte. Primeiro, pela lei dos cossenos, né, eu posso relacionar o M e o N com o 2 raiz de 3. Então, nós sabemos que 2 raiz de 3 ao quadrado é igual a m ao quadrado mais n ao quadrado. Então, m2 mais n2 menos 2mn cosseno de 60. Cosseno de 60 é igual a meio. Então, isso corta com isso. Ou seja, eu concluo que m ao quadrado mais n ao quadrado menos m vezes n é igual a 2 raiz de 3 ao quadrado é igual a 12. Tudo bem, gente? E eu tenho uma segunda equação que relaciona m e n, que é o quê? Observe que esses segmentos são as distâncias do ponto até o foco, né? Distância do ponto até o foco 1, distância do ponto até o foco 2, e o foco está e o ponto está na elipse. Eu posso usar justamente a definição do lugar geométrico que é a elipse, não é? A elipse é o lugar geométrico cujas somas das distâncias de um ponto a dois pontos fixos é sempre constante. Esses pontos fixos são os focos. Então eu sei que
m mais n é igual a uma constante, e essa constante é o 2a da elipse, né? A gente fez exatamente isso numa questão da primeira fase, só que era uma hipérbole, né? Agora nós estamos usando a elipse. Então eu sei o quê? Eu sei que m mais n é igual a 2a, e isso aqui tem que ser igual a 4, tudo bem? O que eu posso fazer, gente? Olha só, eu tenho aqui um sistema de equação de duas equações por duas incógnitas. Eu tenho aqui m ao quadrado, n ao quadrado e m vezes n. Isso parece o produto notável, né? M mais n ao quadrado. Tem a ver. Então faz sentido eu elevar essa equação ao quadrado. Se eu elevar ela ao quadrado, vai aparecer m ao quadrado mais n ao quadrado mais 2mn. E isso é igual a 16, certo? Eu vou chegar essa equação um pouquinho para cá e pensar o seguinte, né? Olha só, elas são muito parecidas. Eu consigo facilitar isso, né, para resolver o meu sistema, subtraindo uma da outra. Então, pegando aqui, no caso eu vou subtrair de baixo da de cima, mas vocês vão entender o processo, né? Fazendo aqui uma menos a outra, vai ficar, isso vai sumir, 2mn menos mn vai dar 3mn. Então aqui fica 3mn, igual a 16 menos 12 é igual a 4. Então isso aqui é igual a 4. Ou seja, eu concluo que m vezes n tem que ser igual a 4 terços. E aí, gente, você poderia ir lá e já começar a resolver o sistema para achar o m e o n. Só que a gente não precisa achar os valores deles exatamente. Por quê? Olha só o nosso triângulo. Eu tenho um lado, o outro lado e o ângulo entre eles. Existe a área do triângulo que eu posso calcular como o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles sobre 2. O produto dos lados é justamente m vezes n. Então eu já tenho esse valor pronto aqui. Eu não preciso achar o m e o n. Eu só preciso do produto deles. Ou seja, eu sei que a área do triângulo PF1, F2, ela é igual a m vezes n vezes seno de 60 sobre 2. Ou seja, m vezes n é 4 terços. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o meio que fica aqui vai dar 1/4. Ou seja, quando eu fizer isso tudo, o 4 vai cortar com 4, que isso aqui vai dar raiz de 3 dividido por 3. Olha que maravilha. Só que eu sei que essa área também é igual a base vezes altura sobre 2. A base é 2 raiz de 3, a altura é o y do nosso ponto, então eu vou colocar y, e isso tudo dividido por 2. Esse 2 aqui já pode cancelar, né? Ou seja, isso aqui é igual a y raiz de 3. Ou seja, eu concluo o seguinte, que raiz de 3 sobre 3 vezes y, raiz de 3 sobre 3 tem que ser igual a y raiz de 3. Daqui, o raiz de 3 vai cancelar, e a gente conclui que o y do nosso ponto, tá difícil aqui, o y do nosso ponto tem que ser igual a 1 terço. Se eu acho o y, o x vai sair de cara, né? Eu sei o seguinte, que x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado igual a 1. Ou seja, eu tenho que x ao quadrado sobre 4, 1 terço ao quadrado é 1 nono, e 1 menos 1 nono é 8 nonos. Então isso aqui tem que ser igual a 8 nonos. Ou seja, eu tenho que x ao quadrado é igual a 32 dividido por 9. 32 é a mesma coisa que 16 vezes 2, né? Ou seja, isso aqui é 16 sobre 9 vezes 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí quando tirar a raiz quadrada vai ficar mais rápido, né? Então eu concluo que x tem que ser igual a mais ou menos, raiz de 16 sobre 9 é 4 terços. E aqui fica raiz de 2, ou seja, 4 terços de raiz de 2. Finalmente, né, gente, eu tenho os meus pontos, que é o quê? Os 2x e os 2y ali. Então, os nossos pontos P, eles são o seguinte, xy igual a mais ou menos 4 raiz de 2 sobre 3 e mais ou menos 1 terço. Essa aqui é a nossa resposta. Então, como vocês podem ver, é uma questão muito bonitinha, né? Ela aqui tem que ter uma pequena sacada para você não ter muito trabalho, porque se você não percebesse que o MN já era o que você precisava, você resolver esse sistema, dão valores feios, tá? Aparece raiz de 6, número irracional ali, você tem que fazer o produto deles depois, vai dar uma conta bastante chata. Então, isso aqui já economiza muito tempo seu, uma resposta bonita, né? Então, facilita bastante as contas. Mas uma questão muito elegante, né? Muito parecida com a da primeira fase. Então, sempre é importante levar os conhecimentos da primeira fase para a segunda fase. Mas a resposta está aí. Esses são os nossos pontos P.